Aleluia. Glória a Deus, amém? Aleluia. 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 Dá um glória a Deus, irmão. Ontem nós tínhamos um filme, The Chosen, especial de Natal. E o nome do filme é Os Mensageiros. Então nós vemos ali o nascimento de Jesus, mas intercalando com o final. Aqueles que estavam ali, que ficaram depois que Jesus foi para o céu, tinham pessoas ali levando o evangelho, né? Em meio às ameaças e dores, nós vemos até a mãe de Jesus dando testemunho dela para Lucas escrever o livro de Lucas. E em meio a perseguições e lutas, o que fizeram esses homens fazer o que eles fizeram? Dar sua vida. Nós vemos ali em Atos Apóstolos Estevão dando a sua vida. Nós vemos Paulo recebeu as vestes, caiu no pé de Estevão, caiu nos pés de Paulo. As vestes de Estevão caíram nos pés de Paulo quando ele morreu apedrejado, destinando assim, profetizando a Paulo que você vai ficar no lugar de Estevão agora. Você vai ser aquele que vai levar o evangelho. Então ele pegou, espiritualmente assumiu aquelas vestes e foi a que levou o evangelho para a Ásia e escreveu a maior parte do Novo Testamento. E você viu que todos os discípulos foram mortos, pregando o evangelho, martirizados. O que aconteceu para esse povo fazer isso, né? Só João que morreu velhinho, né? Ele foi o único que esteve na cruz na hora da crucificação, os outros abandonou, mas João estava lá. O que fez esses discípulos fazer o que eles fizeram? Dar sua vida por Jesus, foi que eles andaram e tiveram encontro com Jesus, e depois receberam poder. Por 3 anos, Jesus esteve com eles, comeu com eles, mostrou sinais e prodígios. Mesmo assim eles negaram Jesus, mas quando veio o Espírito Santo, eles lembraram, quem era aquele cara, que estava com eles, que amou eles, que deu a vida por eles, e que depois ainda contou com eles. Ele falou para Pedro negou Jesus, depois ele falou, apacenta, tu me amas, apacenta meus cordeirinhos. Quando Jesus ressuscitou, Jesus falou para Maria Madalena, fala aos discípulos e a Pedro, que eu vou encontrar eles ali, vou aparecer para eles, eu ressuscitei. Por que ele falou, fala a Pedro? Porque Pedro talvez já estava achando que não estava mais no time. Eu neguei Jesus, agora eu fui abandonado, ele não me ama mais. Até diz que ele voltou a pescar, voltou à velha vida, né? Mas Jesus, ele foi lá e encontrou Pedro. Aí Pedro foi lá, pulou do barco, encontrou Jesus, estava já os peixes prontos ali na praia. Aí Jesus, vem para cá, Pedro, quer ter uma conversa contigo. Aí ele falou, agora vai ser o rala. Aí Jesus falou, tu me amas, apacenta meus cordeirinhos. Tu me amas, apacenta minhas ovelhas. Tu me amas. A terceira vez ele falou, eu te amo, mas tipo assim, não é aquela Brastemp, não eu te amo com um amor assim, mais ou menos, serve esse amor, apacenta minhas ovelhas. Quero dizer assim que, acabando esse ano, Deus está nos chamando a ser mensageiros, ano que vem, ser testemunha do Senhor, né? A fazer a diferença para o 2024 que chega. Ali, a Bíblia fala que eram 500 pessoas que Jesus apareceu, por espaço de, ele ressuscitou e apareceu por alguns dias ali, acho que 40 dias ele ficou aparecendo a eles, depois foi assunto ao céu, e depois veio o Pentecostes, mas tinha 500 pessoas, mas só 120 ficou permanecendo em oração, e Jesus falou, ficar em Jerusalém até que você seja revestido de poder. Era 500, mas só ficou 120, e esses 120 experimentaram o Pentecostes e o avivamento. A primeira pregação, depois do Pentecostes, aqueles homens medrosos que estavam se escondendo, que estavam sem saber o que ia acontecer, viram 3.000 pessoas se converteram. Passou alguns dias, já era 5.000 a comunidade dos crentes, de Atos Apóstolos. Junto com as almas, veio as perseguições, as lutas, os milagres aconteceram, e aí eles eram presos por causa dos milagres, porque estavam pregando o nome de Jesus. Mas Deus está querendo levantar pessoas corajosas que vão fazer a diferença nesses dias. Amém? Glória a Deus. Aleluia. O tema que Deus colocou em nosso coração hoje foi
o nosso chamado e propósito de vida é se parecer com Jesus. Aleluia. Fala assim: meu chamado é se parecer com Jesus. Fala para o irmão do lado: seu chamado é se parecer com Jesus. Chamado e propósito, ou objetivo também pode ser, mas aqui o tema é chamado e propósito de vida. Só por esse tema nós poderíamos analisar muitas coisas. Então o meu chamado é ser rico, amém? Nós podemos falar em vários. Deus tem um propósito para cada pessoa, amém? Se Deus te chamou para ser rico, amém. Se Deus te chamou para ter uma empresa, abençoar pessoas, mas aonde Deus te colocou, no seu setor, onde você estiver, o seu chamado é se parecer com Jesus. E ali onde que você estiver, com sua empresa, com muito dinheiro, com pouco dinheiro, você vai pregar o evangelho, e se for muito dinheiro, você vai abençoar muitas vidas, e aonde que Deus te colocou. Mas o chamado primordial é se parecer com Jesus e praticar o que Jesus é, o que Ele fez. A Bíblia fala: assim como Ele é, nós somos. Assim como Ele é nessa terra, nós somos. Esse é o nosso chamado, se parecer com Jesus. Cristão quer dizer um pequeno Cristo, imitador de Cristo, né? Nós somos chamados de cristãos. Aleluia. O nosso chamado de vida é se parecer com Jesus em todas as coisas que passamos. Elas vão contribuir para que isso aconteça. Então, se o nosso chamado é se parecer com Jesus, o que acontece na sua vida não é aleatório, não é porque aconteceu do nada. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que são chamados ao propósito de se parecer com Jesus. Todas as coisas contribuem para isso. Aleluia. Essa pessoa que você casou aí, ela contribui para você se parecer com Jesus. Mas ele é um problema, mas ele está te ajudando você a se parecer com Jesus. O seu irmão está te ajudando. A sua empresa, seu trabalho, os seus negócios, seu vizinho, todas as coisas que aconteceram na sua vida e acontecem na sua vida, elas contribuem para quê? Para você se parecer com Jesus. Tem um negócio que está escrito na Bíblia, um versículo que eu vou ler agorinha. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, amém? Todas as coisas cooperam, amém? Glória a Deus. Se a gente parar para entender, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, glória a Deus, né? Mas a gente acha que só as coisas boas cooperam, mas as ruins também cooperam. Nós não saberíamos que tínhamos algum problema se não aparecesse a febre. Se não tivesse a dor de dente, você ia perder o dente e não ia no dentista. Já pensou? Até a dor é boa. Até o problema é bom. Até o vizinho, as coisas que acontecem que nós não entendemos, elas contribuem para quê? Para a gente se parecer com Jesus. A Bíblia fala que Jesus, pelo sofrimento ele aprendeu. Ele aprendeu pelo que sofreu. O sofrimento de Jesus, ele obedeceu, nunca pecou, mas ele teve que obedecer, e ele sofreu por obedecer. Por obedecer, ele teve que negar a si mesmo, suar sangue e ir para a cruz. Então ele aprendeu pelo que sofreu. Até o sofrimento contribui para você se parecer com Jesus. As perdas também contribuem para você se parecer com Jesus. Se a gente olhar para a nossa vida, nós não vamos levar nada aqui da terra. Jó falou: nu eu vim, nu eu voltarei, louvado seja o nome do Senhor. Tudo que nós conquistarmos, Jesus quer te dar um nome, referência, autoridade, te dar muitas coisas, porque você com recursos pode fazer muitas coisas. A igreja com dinheiro pode ajudar pode fazer missões, pode arrumar, crescer, pode divulgar o evangelho em muitos lugares. Mas é necessário que a gente entenda que tudo isso vai ficar. O que nós vamos levar? A Bíblia fala que nossas obras vão nos acompanhar. É o que você faz para Deus que vai nos acompanhar. E você não vai levar ninguém arrastado. Seu marido você não leva arrastado. Se ele não quer ler a Bíblia e orar, a fé é individual, é a fé que tenha para ti mesmo. A Bíblia fala: como sabe tu, homens, que vai salvar seu marido ou a sua mulher? Paulo falando, você ora por ele, glória a Deus. Você tem a fé, né? Crendo no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Mas
Nós precisamos fazer a nossa parte. E cada um vai prestar conta para Deus. E o que você faz para Deus, suas obras, suas atitudes, né? Tive fome, me deste de comer, tive sede, e entrai para o reino. Olha só. Então tem várias coisas que você faz, que você está aperfeiçoando. As 10 virgens, ela tinha o que na lâmpada? Quando veio para o encontro com Jesus, ela não estava carregando tantas coisas. O que elas precisavam? Uma lâmpada e óleo na lâmpada. As outras nécias carregaram a lâmpada, mas não tinha óleo reserva. A hora que acabou, me empresta o seu. Não dá, o que eu tenho é para mim, já vou chegar raspando. Então, o que eu tenho é para mim, e a hora de adquirir óleo é agora, a hora de você estar cheio do Espírito Santo é agora, praticar a palavra de Deus é agora, orar, ler, jejuar, praticar a fé, salvar vidas é agora. Lá no céu, tem algumas coisas que não precisa fazer, ter fé. Lá não precisa de fé. A fé é para agora, porque agora é que o diabo quer destruir sua fé. É agora que ele quer salvar, destruir sua família. Então a fé é para agora. Lá no céu não precisa evangelizar, sabia? E um dia nós vamos ver claramente o valor de uma alma, o valor do sacrifício de Jesus. Aí você vai estar no céu e você vai ver que podia ter salvado, pregado, ensinado tantas pessoas. Né? Então nós vamos levar, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, para ser parecido com Jesus. Romanos 8, 28. Amém? Hoje não vai passar aqui no resto, senão ia estar os versículos passando aqui. Mas glória a Deus, você acompanha na Bíblia aí no celular. Aleluia. Romanos 8, 28 ao 30. Fala assim, ó. E sabemos que todas as coisas cooperam ou concorrem para o bem daqueles que amam a Deus. Você ama a Deus? Fala assim, eu amo a Deus, tenha fé. Então, as coisas estão cooperando para o seu bem. Ah, mas não deu certo hoje, não consegui vender nada. Está cooperando para o seu bem. Ah, mas a igreja, ah, mas minha casa, ah, minha família, ah, meu marido, ah, mas meus filhos não estão aqui hoje. Mas tudo está cooperando para você ter um caráter. Olha só. Né? Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Você foi chamado segundo um propósito, amém? Aleluia. Porque 8:29, porque os que dantes conheceu, também os predestinou para ser a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, os que antes conheceu, Deus te conhece antes da fundação do mundo, sabia? Amém? Vamos lá. Também predestinou, Deus te conhece antes da fundação do mundo, então Ele te conheceu antes, Ele te escolheu, te predestinou, para você ser a imagem de Jesus, a fim de que Ele seja o primogênito. Então o que Deus escolheu para você? Te predestinou para você ser a imagem de Jesus, amém? Glória a Deus. Então aqui ó, imagina que nós estamos vivendo um filme, né? Usando o roteiro de ontem. E você é o ator principal da sua vida. Se você olhar para a sua vida, o Reginho, né, está aqui hoje. Faz de conta que você é o ator principal da sua vida. E todos esses irmãos aqui são figurantes. Mas um dia Deus vai falar, chamar você no céu e vai falar, Reginho, todas as pessoas que estão na vida, alguns fizeram bem para você, te ensinaram o caminho de Deus, e outros tentaram te levar para o lado errado, mas é você que decidiu, você é o ator da sua vida, é você que escolhe qual vai ser o final do filme. Lá não vai estar seu marido, sua esposa. Então, pastor Carlos é o ator principal da vida dele, a pastora Márcia, a minha esposa, ela tem a vida dela, eu tenho a minha vida, então é eu que escolho, se os outros fizerem mal para mim, não importa os outros, é eu que tenho que reagir da minha forma para com Deus. Ah, mas aquele não me ajudou. Ninguém ajudou Jesus, todo mundo queria atrapalhar, mas Jesus mesmo assim, Ele foi lá e fez o bem. A Bíblia fala que você você vence o mal fazendo o bem, não te deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. É você que escolhe o que você vai ser, é você que escolhe se você vai ganhar alma ou não, é você que escolhe se você vai evangelizar ou não, é você que escolhe se você vai ser parecido com Jesus, no caráter, no propósito e na missão. Mas o outro não vai ser, não, Deus chamou um chamado para você, uma promessa para você, e é você que escolhe cumprir o plano e propósito de Deus. Eu sei que se você casou, existe um propósito junto. A esposa está na missão do marido, ela é submissa na mesma missão.
e um não vai chegar lá na frente sem o outro, então é melhor combinar, vamos devagar, mas vamos chegar junto, né? Mas é necessário que haja acordo, que o marido ajude a esposa, que a esposa ajude o marido, porque senão você pode estar interrompendo um propósito maior, porque quando você casa já é uma missão dupla, é uma missão conjunto. Agora se você está solteiro, vai nessa fé que Deus vai te levar para o propósito. Se você unir depois, vai ser uma missão junto. Por isso que tem que saber, que tem que ser um jugo igual, não desigual. Casamento é um propósito que Deus colocou para os dois. Agora, se um não quer Deus, você tem que falar, eu quero ir para a igreja, eu vou para a igreja, eu vou orar, eu vou ler a Bíblia, e você vai crer que Deus vai fazer, aquilo que o seu marido não está fazendo agora, ele está cooperando para te fazer um caráter melhor. Você vai ter mais paciência, mais amor, mais perdão, e é assim que é ser igreja. Uns esperam pelos outros, quem não está com caráter, porque na igreja chega a gente, está convertendo agora, outros já estão longe, outros já estão lá, outros querem fazer, outros não querem fazer, mas não importa, Deus quer levar todo mundo para o céu, e nós temos que trabalhar assim, ter paciência com quem está animado, tem que segurar uns que já quer fazer mais que os outros, espera aí, calma, vamos fazer todo mundo junto, não é eu que faço sozinho, não é outro que faz sozinho, somos comunitários, tem que fazer junto a obra de Deus, né? Nós somos um corpo, então nós precisamos estar juntos, e numa mesma missão, no mesmo propósito de ser igreja, e nós temos uma cobertura, nós temos pastores, nós temos líderes, nós temos uma visão, nós temos as células, que são um mecanismo de ganhar, de consolidar, nós temos treinamentos, nós temos uma igreja abençoada, nós temos estrutura física, mas nós precisamos estar sempre nessa estrutura agora, se parecer com Jesus. Amém? Versículo Romanos 8,30, aos quais predestinou, a esses também chamou, e os que chamou, a esses justificou, os que justificou, também glorificou. Aleluia. Então, nós fomos chamados com esse propósito, de ser a imagem de Jesus. Aleluia. Às vezes nós paramos para olhar para esse texto, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Aí você para, mas por que tem coisas que não estão dando certo na minha vida? Deus está trabalhando em você. Se a situação não muda, Deus está mudando eu. Se a situação não muda, Deus está me transformando. Quando Deus quer transformar alguma coisa lá fora, Ele vai transformar primeiro aqui dentro. Então algo está mudando aqui dentro, Deus está treinando você com fé, com amor, com paciência, com graça, e isso tudo vai servir depois para o propósito. Deus está fazendo algo em você primeiro. Aí você pode entender por que algumas coisas não dão certo, porque tem coisas que dão certo só na hora certa, não naquele momento que eu quero, mas na hora que Deus quer, porque Deus sabe o final, né? Aleluia, que Ele começou a boa obra em vós, a de completar. Ao longo dessa caminhada cristã, estamos nos parecendo mais com Jesus? Olha para você, será que eu tenho sido parecido com Jesus, no falar, no pensar, no agir? O que Jesus fez nessa terra, tudo que Ele fez, foi com o objetivo de salvar vidas. Qual é o nosso desejo de salvar vidas? Será que nós estamos parecidos com Jesus nessa área? Eu desejo salvar vidas, estou fazendo tudo por salvar vidas, estou buscando em primeiro lugar o reino de Deus, não esquecendo as outras coisas, né? Mas é nesse propósito. Uma pergunta: quando nós aceitamos Jesus, a Bíblia fala que nós nascemos de novo, o Espírito Santo vem morar em nós, você ganhou a nova natureza que te faz vencer o pecado, e você está debaixo dessa graça. Então o pecado não tem mais domínio. Se você está orando, lendo a Bíblia, buscando a Deus, você está recebendo força e capacitação. Mas desde que você aceitou Jesus, que você converteu, você melhorou? Você mudou em algumas coisas? Não só na parte exterior. Eu tenho um trabalho melhor, eu cresci melhor, sou mais inteligente. Não. E o caráter? Você ama mais, perdoa mais, você tem mais amor por Jesus, ou você está fazendo mais para Deus, ou você esfriou, ou você está fazendo menos, ou você desanimou de fazer a obra de Deus. Como que você está? Então, como que você tem se parecido, mais ou menos? Como que o novo nascimento está em você? O primeiro amor, você tem amado a Deus cada dia mais, ou você tem desanimado cada dia mais? E são perguntas que nós precisamos fazer, porque Deus nos quer levar de vitória em vitória e de glória em glória. Aleluia. Aleluia.
quanto desejo você tem pelas coisas de Deus. Nós medimos a nossa vida espiritual talvez pela vontade de fazer a obra de Deus. Talvez, eu tenho orado todo dia, lido a Bíblia, ou é sempre aquela luta, aquele desânimo. Quando você faz algo e pratica algo, quando você começa a orar, você quer orar mais. Quando você lê a Bíblia, você quer ler a Bíblia mais. Ou às vezes até ir no culto. Tem culto hoje, meu Deus, ai que chato. Será que tem sido chato ir na igreja? Será que tem sido chato ir na oração? Será que tem sido chato estar junto com os irmãos? A obra de Deus, a Bíblia fala que não tem peso. Os mandamentos do Senhor não são penosos, a Bíblia fala. Estar na casa de Deus com irmãos tem que ser prazeroso, porque esse é o principal objetivo. Estar com Deus, ouvir a palavra, é muito melhor do que assistir os Gols do Fantástico ou assistir outras coisas. Quando tem coisas lá fora que eu fico mais ansioso por fazer do que estar aqui, eu preciso rever. Não é uma condenação essa palavra, mas eu preciso analisar como está a minha fé. Paulo fala nas cartas, veja se continua na fé. Porque às vezes nós caímos da fé e nem percebe. Porque a frieza espiritual, você não percebe que está frio. Você continua vindo na igreja, né? Às vezes, o culto hoje não estava legal, não estou sentindo a presença. Mas às vezes, na verdade, a gente passa o dia todo dia pensando em outras coisas, assistindo, fazendo outras coisas. Aí só lembra da hora do culto. Você está tão sobrecarregado com as coisas do mundo, tão carnal, vamos dizer assim, que Paulo fala, a inclinação para a carne é morte, mas a inclinação para o Espírito é vida e paz. Quanto mais você se inclina para as coisas, Deus está orando. Você está ali, você está com os amigos, ou está fazendo algo, como você está meditando a palavra, você está cantando, você vai no banheiro, você canta, está tomando banho, sabe, você está pensando, meditando, você acorda já pensando, vou ler uma palavra, você faz seu devocional, você vem na igreja já com alegria, eu quero ver os irmãos, você vem um pouquinho mais cedo, já, vou ver quem está lá para me cumprimentar, conversar com alguém que eu não vi, ou será que eu quero chegar 5 minutos depois que começou, e sair 5 minutos antes, já para não cumprimentar ninguém, porque eu quero já ir embora. Não. Quem te ama mais? A Bíblia fala, amar a Deus sobre todas as coisas, esse é o primeiro mandamento, e ao próximo como a ti mesmo. Se eu não amo nem a mim, como eu vou amar o próximo? E a Bíblia fala, se você não pode amar o irmão a quem você vê, você não poderá amar a Deus a quem você não vê, está lá em João, ele fala isso dessa forma assim. A gente mente para Deus se a gente fala que ama a Deus sem amar o irmão. Primeiro ama o irmão, depois ama a Deus. E Deus você nem vê, quer dizer que ama, mas Deus mandou o primeiro mandamento, amar o próximo. Aleluia, dá uma glória a Deus. Aleluia. Fala assim, pergunta para o seu irmão, como é que o ferreiro forja o ferro? Aleluia. Para o ferreiro, ele quer dar uma forma, tem alguns vídeos no YouTube lá, o cara pega uma mola de caminhão, põe no fogo, e aí ele bate nela, deixa ela reta, mas ele põe no fogo um pouco e bate com uma reta, e pau, e pau, e pau, deixa ela reta, aí depois, ele viu que ficou reta, ele bate nos cantos, deixa ela meio pontuda, mas o que? É no fogo, e a hora que, por isso que tem um ditado, né, é ruim malhar no ferro frio, porque você não consegue fazer. O Espírito Santo, o que ele faz? Ele faz o ferro ficar quente e macio. Por quê? Para a marretada ficar mais fácil. Você põe no fogo, e você fica batendo, está quente ali, ele vai amolecer, vai dando forma. Mas chega uma altura que o ferro não tem jeito de dar forma no ferro frio. Chega uma altura que você vai ter que pôr no fogo de novo. Então a nossa vida, esse ano é o fogo da presença. E eu vi assim que, na minha vida, Deus trabalhou muito. Ele botou no fogo e depois batia. Botou no fogo e depois batia. Para quê? A Bíblia fala, não nos conformeis com esse mundo, mas transformais para a renovação da nossa mente. É Deus que tem que entrar na forma com a minha vida e ser do jeito que eu quero? Ou é eu que tenho que entrar na forma de Deus e ser do jeito que Ele quer? Aí Deus põe o fogo, a Bíblia fala que a semente foi lançada nas pedras, veio o sol, eu não aguento, aí diz que ele desanimou e saiu, porque veio só a provação. As provações
Elas não são para te reprovar, é para aprovar, é para fazer você melhor, é estar forjando o caráter. Tiago fala, tende por motivo de muita alegria, várias alegrias, ao passar por provações, por uma vez ganhará a coroa da vida, uma vez confirmado o valor da vossa fé. Pedro também fala, que quando o ouro, ele passa pelo fogo para quê? Para ficar melhor. O ouro, esse é 14 quilates, mete no fogo, vamos fazer ele virar 23, porque ele passa pelo fogo, vai eliminando as impurezas. E o que Deus quer da nossa vida? Eliminar as impurezas. Já pensou? Então, o ferreiro põe no fogo, e ele vai dando forma, só que não tem como dar forma se não for pelo fogo. Ele vai dando forma, e às vezes a marretada dói. Se a gente permanecer no fogo, a marretada vai ser mais leve, vai ser mais rápido, né? Já dá forma rapidinho, já encaixa. É melhor obedecer do que sacrificar. Então, se a gente não quer obedecer a Deus, às vezes vai dar mais marretada. E se a gente tiver frio, vai ter que ir para o fogo. Então é melhor a gente escolher. E a Bíblia fala assim, tem um versículo que fala que ai daquele que a pedra cair, aquele que se joga sobre a pedra ficará em pedaços, mas ai daquele que a pedra cair em cima, ficará em pó. Ou eu me jogo na pedra que é Cristo, por espontânea vontade, e vou quebrar, mas Ele me faz de novo. Mas se eu não decidir obedecer a Deus, servir a Deus, a pedra cai em cima e vira pó. Aí depois que eu estou no pó, aí não tem jeito, a gente volta para Deus, né? É do pó que a gente foi feito, do pó a gente torna, e muitas vezes do pó que Deus faz o barro, que Deus faz o vaso. Aleluia. Então vamos ler aqui, Jeremias 8, vamos falar sobre o oleiro. O oleiro forma o vaso da maneira como quer, quando quebra ele refaz conforme a sua vontade. Aqui é Jeremias 18:1. A palavra que veio do Senhor, Jeremias 18, dizendo, levanta-te, Deus falou para Jeremias, vai até a casa do oleiro, levanta-te, né? Versículo 2, e desce à casa do oleiro, lá te farei ouvir as minhas palavras. É na casa do oleiro que Deus faz você ouvir a palavra. A casa do oleiro é onde que Deus trabalha. Então você está no trabalhar de Deus na sua vida. Nós estamos todo dia no trabalhar de Deus. Então, desci, pois, à casa do oleiro, e eis que estava ocupado com a sua obra sobre as rodas. Quando Jeremias chegou na casa do oleiro, ele encontrou o oleiro parado. Chegou, agora eu vou começar. Não, ele já estava trabalhando. Quando você chegou aqui, o Senhor já estava. É uma música. Ele já estava aqui trabalhando a sua vida. Quando você nasceu, o Senhor já estava. Quando você teve sua família, o Senhor já estava. Hoje ele já está aqui, amanhã ele vai estar lá. Então o Senhor já está trabalhando na sua vida. Por que você está aqui hoje? Porque Deus te trouxe aqui. Aleluia. Ele já estava lá fazendo. Sobre as rodas. Quebrou. Aí nós amassa, ajeita, né? Faz de novo. E se o vaso está seco, ele quebra. O único jeito eu acho que é meter a marreta, né? Não sei. Meter a marreta no vaso seco e virar pó. Aí joga água. E aí outra figura. O vaso, para você fazer um vaso, você precisa do quê? Da argila e de água, né? E o Espírito Santo é essa água que faz você amolecer. Nós precisamos estar na presença do Senhor. A água é a palavra e é o Espírito Santo, não tem outro jeito. A Bíblia fala, aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino do céu. E não pode ver o reino dos céus, ele falou. Então o meio para você entender as coisas de Deus é pelo Espírito e pela palavra. O meio para você entrar no reino de Deus é pelo Espírito e pela palavra. Por isso a Bíblia fala que se nascer de novo. Quando a pessoa aceita Jesus, é o único meio dela entrar no reino dos céus, é aceitando Jesus, essa vida de Deus. Nascer de novo não é só mudar, melhorei um pouquinho, não, é receber a vida de Deus. Você precisa receber a nova natureza, a nova criação, a divina semente. É preciso aceitar Jesus e receber o poder de Deus, não tem jeito. Por isso que a antiga aliança não tem jeito, é na nova aliança que funciona. Você recebe Jesus e recebe o poder do alto. Jesus falou para a mulher samaritana, se tu conhecer o dom de Deus e quem te pede, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Essa água do poço aqui
você precisa toda vez aqui, isso aí é a religião, isso aí é a vida velha, isso aí é você buscar no mundo as coisas, a sua alegria está em Deus. Mas quando você entende que recebeu Jesus, a fonte está aqui dentro, tudo que você precisa para andar em Deus está aqui dentro, o poder do Espírito Santo está aqui dentro, a palavra você lê e ela vai entrar aqui, e está aqui dentro, a voz do Espírito Santo está aqui, ele fala nos seus pensamentos, ele fala nas intuições, ele fala em sonhos, em impressões, mas ele vai usar a palavra. Se você não enche da palavra, o vaso não tem como transformar a água em vinho se não tiver cheio o vaso. Jesus falou, enche a talha, que depois vem o milagre. Se deixa a talha vazia, faz milagre? Não, obedece. Maria falou, obedece o que ele faz lá, ó. Enche a talha. O milagre é bem simples, você enche a talha, daí vamos tirar lá, Jesus acho que, sei lá, mandou botar água, vai servir água, meu Deus, aí, é vinho. Você não sabe como ver um milagre, a nova natureza é assim, você só precisa de graça, do poder de Deus. Quando eles foram tirar, o cara falou, eu acabei de botar água aqui, vou tirar, vai ter água, e a hora que ele tirou tinha vinho. Vinho fala da alegria, fala do poder, da presença, é o que transforma o casamento de Jesus com a noiva, que somos nós, é na sua vida. Então nós precisamos da água, e o oleiro ele pega a água, molha o vaso, o barro, e vai dando forma, e que nem eu falei assim, se o vaso, para reformar um vaso que já está seco, só quebrando na marreta, depois você pega o pó, e aí você molha, e faz uma massa, né? Não sei se dá para fazer assim, mas se nós somos um vaso desse, tem que quebrar e virar pó, aí é duro, né? É melhor ficar já com água, né? Ficar mais macio, deixar Deus trabalhar, né? É flexível a vontade de Deus. Jesus falou, só de uma vez ali, faça a tua vontade, não a minha. E a oração do Pai Nosso é essa, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, pão nosso de cada dia e tal. Perdoa, assim que nós temos perdoado nossos irmãos, livra-nos do mal e tal. Então a oração do Pai Nosso é uma oração que fala sobre isso, fazer a vontade de Deus. Aí ele falou assim, como o vaso que ele fazia na mão se estragou na sua mão, tornou a fazê-lo desse outro vaso, conforme pareceu bem aos seus olhos. Estava fazendo um, mas o defeito, por que o vaso quebrou? Por que algumas coisas na nossa vida não deu certo? Porque não é imperfeição do oleiro, é imperfeição do barro. O barro que estava ruim. Ele foi dando forma, quebrou. Aí quando quebra, ele vira aquela, e cai no chão. Aí ele pega do chão, levanta você do pó, sacode a poeira e dá a volta. É Deus que faz. Daí ele pega a massa, né, faz aquele bolinho de novo, e aí ele vai de novo. E sempre o vaso é feito de dentro para fora. Ele começa dentro. Às vezes as pessoas vão ver mudança na sua vida, só de dentro para fora, talvez vai levar algum tempo, mas você começa a amar mais sua esposa, você começa a mais servir, honrar mais seus líderes, seu pastor, aquelas pessoas que cuidam de você, você começa a obedecer mais a obra de Deus, servir essa casa, porque é onde que Deus destinou para você servir, é essa igreja. Se Deus quisesse que você fosse para outra igreja, tinha falado para você ir para outra igreja, mas se você está aqui hoje, é porque Deus falou aqui, nós temos que servir em algum lugar, porque Deus colocou pessoas para servir, Deus colocou um pai para você servir, colocou uma mãe para você honrar, colocou o guarda de trânsito, colocou o presidente, colocou o prefeito, colocou a autoridade, porque a Bíblia fala que a autoridade foi dada por Deus, instituída por Deus. A Bíblia fala que aquele que resiste à autoridade resiste a Deus, e vai trazer consequências sobre si. Então nós precisamos, e nós somos falhos, Deus sabe, e nós podemos sempre voltar, e o vaso é assim, ele quebra e volta, e o oleiro está ali sempre fazendo a obra. Glória a Deus. Então quebrou, ele fez outro da melhor maneira. E sempre quando a gente quebra, eu acho que ele vai melhorando, até achar uma forma. A Bíblia fala que tem uns vasos que são de honra e outros vasos que são de desonra. Mas a Bíblia fala que nós devemos ser um vaso de honra, preparado para toda boa obra, né? Aleluia. Então veio a minha palavra do Senhor dizendo, não poderei eu fazer de vós como fez esse oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Eu faço do jeito que eu quiser, Deus falou, da forma que eu quiser. Tem uns vasos que Deus vai usar com graça, muito poder aqui, em nome de Jesus. Todos nós estamos chamados a ser usados com graça e poder. Nosso chamado também é se revestir do novo homem.
a imagem de Jesus. Agora vamos ler uns textos rapidinho aqui, mas eu creio que Deus tem falado no nosso coração hoje, amém? Paulo sempre ele dizia, as cartas, ele falava o que Jesus fez na nossa posição em Cristo, quem nós somos em Cristo pela fé, justificado, curado, abençoado, e depois ele falava o que nós devemos fazer. Primeiro, ele fala que nós somos santos, e depois nós devemos viver em santidade. Tem um versículo que é muito tremendo, ele fala assim: aos santos e chamados para ser santo. Existe uma santidade posicional, que você foi justificado em Cristo, mas existe uma santidade que você tem que viver agora até a volta de Cristo, que é essa santidade, porque a graça, ela te deu a justificação, e você sempre que você pedir perdão, existe uma justiça pelo nome de Jesus, que você entra na graça, mas existe uma santificação progressiva, que é o Espírito Santo que vai te justificar e vai te dar poder para você vencer o pecado ainda hoje, até a volta de Jesus. E tem pessoas que falam, estou na graça, eu posso fazer o que eu quiser. Não, a graça ela te dá força para vencer o pecado. Então você recebeu graça para converter, Ele te convenceu do pecado, te levou ao arrependimento, tudo isso é graça. Ele te deu a fé para se salvar e a graça, e você está aqui hoje. Mas Ele quer continuar dando graça para você vencer o pecado e ser a imagem de Jesus. Como que nós vamos ser a imagem de Jesus se não é deixar o pecado? E o pior de tudo é aquele versículo que sempre dói, ou queima, ou fica aparecendo, é quando Jesus fala assim: muitos naquele dia vão dizer, Senhor, Senhor, eu profetizei em Teu nome, eu curei em Teu nome. Aí Ele falou, eu não vos conheço, apartai de mim os que praticam a iniquidade. Olha só, a iniquidade que é o problema. Curar, expulsar demônio, até pode ser, talvez a pessoa usa para ser bem sucedido, usa o nome de Jesus para levar o nome dele, para crescer, expulsando demônio, fazendo cura e falando bonito, mas o problema é essa iniquidade, esse pecado, essa prática, que Deus quer transformar, mas a gente fala assim, não quero ser mudado. Deus está nos chamando a uma mudança, uma transformação, não é do dia para a noite, né? A mudança começa de você reconhecer as áreas que precisa ser mudada, e deixar o Espírito Santo, que é a água, moldar você, amolecer você, o fogo ali queimando o pecado, queimando a iniquidade. Às vezes nós somos confrontados, às vezes quando mostra o pecado, aí quando vem o fogo a gente, puxa, estou ruim, mas é justamente isso. Deus ele vem primeiro mostrando quem você é, você começa a orar mais e vai mostrar quem você é. Para quê? Para que você seja transformado. Quando você reconhece que você é pecador, que você precisa de ajuda, aquela área que você precisa de mudança, você fala e Deus transforma, amém? Então nessa área, mas agora, Paulo ele fala quem nós somos, depois ele fala o que precisa mudar, em todas as cartas dele ele fala depois, deixai o pecado, deixai a mentira, viver de modo digno, né? Mas você é santo, mas agora você é chamado para viver como santidade, mas é isso, Deus nos fez santos, nos chamou a praticar a santidade, e depois Ele vai nos dar uma santificação final, que Ele vai remover todo o pecado, todo o pensamento, e não vai ter mais desejo do pecado, nem tendência, que você vai ganhar um novo corpo, transformado na glória e na vida de Jesus, porque ali não vai ter mais nem desejo, nem sensibilidade, essa tentação não vai aparecer mais, porque você precisa ganhar um novo corpo, que fala que é igual ao de Jesus, para você entrar no céu, um corpo incorruptível, você vai ganhar um novo corpo, que é a santificação final, são 3 tipos de santificação, é a inicial, é a progressiva, e depois a final, que você vai ganhar um novo corpo, que você nem vai ter tendência, e nem a tentação, aí você vai ver, puxa, eu podia ter vivido melhor, eu podia ter sido melhor, mas essa graça faz todo esse processo, desde o começo até o fim, e o próprio Deus vos santifique, corpo, alma e espírito. Mas agora, despojai-vos é você retirar, e aqui ele fala, é que nem você vestir, você tira a velha veste do pecado. Quando você aceitou Jesus, você tira aquela velha veste, o velho homem sai, eu batizei, agora nasce o novo homem, ele se refaz no pleno conhecimento de Deus, aí você vai, deixou o velho homem pecador, agora você vai começar a ler a Bíblia, começar a orar, você vai se revestir da mensagem, da palavra, da vida de Deus, do ambiente de Deus, e você vai ser transformado uma imagem de Jesus. Mas agora despojai-vos de tudo, ira, cólera, malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Não mentais uns aos outros, pois já vos despistes do velho homem com seus feitos. Quer dizer, viu o que ele falou? Você já se despiu.
Tudo que Deus pede para você fazer, Ele já deu graça para você fazer. Tudo que Deus quer que você seja, Ele já deu graça para você ser. Ele já te salvou, Ele já te curou, Ele já te transformou. No mundo espiritual, Ele fala que todas as bênçãos, Efésios 1:3. Bendito Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. E nós tomamos posse pela fé e pela prática. Ele me fez santo, agora eu vou praticar a santidade. Ele me fez justo. Ele fala assim, não minta mais. Por quê? Eu não preciso ficar falando para você, vai para o inferno se você mentir. Irmão, você não mente mais, porque você já é um cara que fala a verdade. Jesus te fez falando a verdade. Você já agora é justo, você já agora é santo. Você, por que você não faz o pecado? Porque eu sou santo, eu já sou santo. Mas só que ele chama também até uma prática. Se andamos no Espírito, vivemos no Espírito. Uma coisa é quem nós somos lá, outra coisa é quem eu vou decidir pela fé ser aqui. Isso é uma diferença, né? Mas eu falo assim, mas ele me fez santo, mas eu tenho desejo de pecado. Mas é verdade, porque ele te deu uma nova natureza, mas a velha natureza, a carne, está aqui ainda. A velha natureza está aí ainda. E você, pela nova natureza, consegue vencer a velha. Isso que você é poderoso, isso é maravilhoso, isso é o poder do Evangelho. Paulo falou, não me envergonhe do Evangelho, pois é o poder de Deus para salvar o que crê. Nós não estamos vivendo um Evangelho sem poder, porque senão nós não conseguimos chegar lá. Tudo que nós fizermos e vamos ser como igreja, como pessoa, é pelo poder de Deus. Não tem como salvar ninguém se não for pelo poder, se o Espírito Santo não trouxer. No dia que você fala assim, ele me fez vencedor nessa área, nesse pecado, como que eu não consigo vencer? Você vai pedir graça, você vai orar e vai pedir para Deus, e vai vir uma força capacitadora que é a graça, e Ele vai te ajudar. Você reconhece, na área que você precisa, Ele vai te dar graça. Isaías falou, eu sou um homem de lábios impuros, e estou vendo o Senhor, ai de mim, eu moro com um povo de impuros lábios. Aí diz que o anjo pegou uma brasa, e tocou nos lábios, e tirou a iniquidade e purificou. Não foi ele que se purificou, foi o fogo que veio e purificou, na área que ele falou, eu sou um homem, na área que você reconhece que você é pecador, no casamento, na família, ele vai vir algo do altar, da graça, Deus vai trazer o poder para ser libertado. Nós não podemos andar se não for pelo Espírito, nós precisamos praticar a vida no Espírito. Romanos 8, 7, 6, ali fala tudo sobre a vida no Espírito. Paulo fala, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Mas graças a Deus, que na carne eu sirvo o pecado, mas na minha mente eu sirvo a lei de Deus. A palavra estava na mente de Paulo, e ele falou, se eu fortalecer o meu homem interior, que está aqui na minha mente, está no meu espírito, a carne não terá domínio. A carne não tem domínio se você ler todo dia, se você cantar todo dia, se você adorar a Deus. Paulo sabia, aí ele sabia assim, aí eu fui preso, pregando o Evangelho, eu vou adorar, porque eu sei que vai vir graça, vai me libertar dessa prisão. Ele sabia onde que era a fonte do poder dele, era a presença de Deus que estava aqui dentro. A gente adora e o milagre acontece. E depois aqui, não vai dar tempo, 3 folhinhas só, mas vai ficar um pouquinho. Mas vamos ver aqui nós conseguimos fazer. Aqui fala dos frutos do Espírito, ó, Gálatas 5,16. O que Deus quer desses dias? O fruto. O fruto são almas, amém? Amém, não amém? Porque não é só almas que Deus quer. Deus quer os frutos aqui dentro. O fruto do Espírito é o caráter que se parece com Jesus. Às vezes nós falamos, nós temos que frutificar, nós temos que ganhar almas. Amém. É uma frutificação. Mas o fruto principal é nós se parecermos com Jesus, para não chegar naquele dia. E Jesus falou, apartai de mim, eu não te conheço. A Bíblia fala, nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Olha só, eu tenho que estar disposto a fazer a vontade de Deus. E aqui, ó, eu vou ler rapidinho aqui, ó, Gálatas 5,16. Digo, porém, andai no Espírito, e não a vez de cumprir a cobiça da carne, porque a carne luta contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, e estes se opõem um contra o outro, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Eu quero servir a Deus, mas a carne não quer. Eu quero vir orar, mas a carne não quer. O meu espírito sempre quer vir para a igreja, mas a minha carne não quer dormir, quer comer, quer sair, quer visitar. É uma luta, mas se você fortalecer com oração, com jejum, com palavra, a carne, ela se entrega, e de repente, eu quero vir para a igreja, o Espírito quer vir para a igreja, eu também quero.
Eu quero ficar mais adorando. Eu também quero. Vai ser fácil orar, vai ser fácil ler a Bíblia, vai ser fácil servir a Deus. Você vai pegar a Bíblia para ler, vai ser um desfrute na presença de Deus. Você vai ler, você vai meditar, vai ser gostoso, você vai anotar. Aí você, 2 horas aqui que eu perdi, mas estava tão bom. Mas na verdade perdi mesmo, porque não vai voltar o tempo. Mas eu ganhei no céu, um tesouro no céu. Eu ganhei na presença, eu estou cheio aqui. A Bíblia fala que nós somos despenseiros da multiforme graça de Deus. Quando que Deus vai me usar? De que se estiver cheio aqui dentro. Não precisa ser alguém lembrar de você. É necessário só que você tenha cheio aqui dentro de palavra, de graça, de unção. Porque você não precisa pregar numa igreja. Você pode pregar na rua. Eu quero pregar só se for no púlpito. Tem quantas mil pessoas, milhares de pessoas, milhões e bilhões de pessoas no mundo? Você pode pregar usando a internet, você pode pregar usando um versículo, um panfleto, você pode convidar alguém para o culto, você pode fazer tantas coisas. Falar de Jesus, tanta coisa. É só ter o desejo de salvar. Se você começar a ler a Bíblia e entender esse relacionamento, se parecer com Jesus. Como que eu me pareço com Jesus? Você se parece com alguém quando você começa a andar junto. Se você ficar perto de um cuiabano, muito tempo, daqui a pouco você começa a falar uma gíria de cuiabano. Um peixe com matite. É engraçado, né? A gente fica perto de um cara que tem uma língua diferente, a gente começa a falando, daqui a pouco está. E é assim. Nós precisamos estar perto de Jesus para se parecer com Jesus, para falar as coisas de Jesus, e o Espírito Santo está com você, a comunhão é com o Espírito Santo. Né? Porque a carne luta contra o Espírito, para que não faz o que porventura do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Aí acaba esse negócio da carne, posso, não posso, é pecado, não é pecado. Se eu estou no Espírito Santo, eu vou ter prazer nas coisas de Deus, não vai ser, eu vou querer fazer as coisas de Deus, eu vou querer servir. Ora, as obras da carne são manifestas: prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, contenda, ciúmes, iras, facções, discórdias, partidos, invejas, bebedice, orgias, coisas, essas coisas semelhantes a estas eu vos previno, como preveni antigamente. Os quais praticam não herdarão o reino dos céus. Tem uns 8 pecados aqui da carne, deve ter uns 12 aqui por aí, mas uns 8 é só relacionamento. E de repente está com ira, partido, discórdia, intriga. Podia colocar tanta coisa aqui. Contenda, ciúmes, iras, facções, divisão. Nós só temos uma visão, meu irmão. A visão do reino, a visão de salvar vidas, a visão de edificar, cuidar de pessoas. Aqui todos os ministérios, grupo aqui, o louvor, o que fazemos aqui, é tudo para salvar vidas e cuidar de vidas até Jesus voltar. Não tem outra visão aqui. Aqui que nós recebemos são ferramentas. A Nova Aliança é uma igreja que tem um caráter, pessoas que trabalham, que traz o material, mas aqui é o Espírito Santo que direciona todas as coisas. E nós usamos ferramentas, mas quando você começa a dar a sua ferramentinha, que é uma palavrinha dessa, aí Deus pega os seus 5 pães e 2 peixinhos e multiplica. Quando você abre sua célula para 2 pessoas, 3, Ele multiplica. Quando você evangeliza, convida 2, 3, Ele multiplica. Deus só precisa que você faça seus 2 pães e 5 peixinhos, que é uma igreja. Nós abrimos uma porta, já tem os 5 pães e 2 peixinhos. Nós só precisamos crer que Deus vai trazer as pessoas, e a graça vai trazer. Nós não somos nós que trazemos as pessoas, é Deus que vai trazer, Ele vai salvar as pessoas. Nós precisamos só estar no lugar da bênção. Sem favor, não tem jeito de crescer. Nós precisamos estar debaixo do favor de Deus, da graça de Deus, do poder de Deus. Aleluia. Nós cremos que vai ser um ano 2024 de oração, de presença de Deus, que milagres, sinais vai acontecer aqui em nome de Jesus. Mas os frutos do Espírito, que Deus quer gerar em você fruto. O fruto do Espírito é amor. Se eu for ler Coríntios 13, o amor é paciente, é longânimo, tudo crê, tudo suporta, tudo espera. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há leis, que são de Cristo, crucificar a carne, suas paixões e concupiscências. Se vivemos pelo Espírito, andamos pelo Espírito. Então você viu aqui, né? Que os frutos do Espírito são o caráter de Jesus em nós. O que Jesus quer? Qual foi o nosso chamado? A dar esses frutos. Eu tentei decorar e coloquei lá nas minhas orações: amor, alegria. Paulo tinha alegria mesmo preso.
paz, longanimidade, né? Bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. É isso, todas essas coisas aqui, o que você tem, o que você falta. Você precisa mesmo analisar a sua vida, colocar na parede lá e falar assim: eu tenho amor, eu tenho alegria, eu tenho a paz, eu tenho longanimidade, eu tenho bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Conta essas coisas na lei. Mas só que tem uma coisa incrível, a gente lê isso aqui e a gente fala: eu vou fazer isso aí. Daí a gente tenta fazer na força do braço, na carne não consegue. Você precisa, é fruto do Espírito em você. Você ora mais e o fruto aparece. Uma árvore, ela dá fruto porque o fruto já está dentro dela. Você precisa só regar a árvore. Você precisa só ser cheio da palavra, e da oração e do poder de Deus. Como que eu vou ser isso? Eu não tenho como ser. A Bíblia fala: vós estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Permanecei em mim, que nem a videira. Vós não podeis dar esse fruto sem mim. Sem mim nada podeis fazer. Jesus falou: o ramo não dá fruto de si mesmo, ele precisa permanecer na videira, João 15. Eu preciso permanecer na fé, permanecer com os irmãos, permanecer na palavra, permanecer na oração. Na quarta-feira, é o dia que nós oramos aqui. Você vem na quarta-feira, está junto com os irmãos, orar por esse ministério. É aqui que nós oramos pelas famílias, mas você precisa orar pela sua família também, para ela crescer. Então o fruto vem do Espírito, não é na força, que nós não consegue largar o pecado, os vícios, só na força do braço. Você ora mais e de repente, mudei, apareceu um fruto aqui, olha aqui, eu consegui perdoar alguém, eu consegui amar alguém, está aqui um frutinho, olha que bonitinho, mas eu consegui, mas não é seu, é o fruto que vem dele, porque por ele, para ele e para ele são todas as coisas. Aquele que começou a obra em vós há de completar até o dia de Cristo, e o próprio Deus que nos aperfeiçoe e santifica em tudo, meu corpo, alma e espírito. É Deus que faz, mas você precisa estar no lugar da fé, de praticar a palavra. Aquele que ouve, pratica e constrói uma casa na rocha. E por último, pode subir o pessoal, eu vou falar sobre os falsos profetas. Tudo tem a ver com frutos, A prática da iniquidade nos tira do propósito de se parecer com Jesus. O pecado ele quebra um relacionamento, e aí nós esfriamos, nós perdemos a visão do que Deus quer. Aleluia. O fruto da carne é pecado, o fruto do Espírito é santidade. A carne é o que o diabo está te prendendo, para você não andar no Espírito, para você dar escândalo, para você fazer mal ao Evangelho. A Bíblia fala: pelo amor que vocês têm uns com os outros, todos saberão que vocês são meus discípulos. Se o mundo lá fora vê vocês se amando aqui dentro, eles vão querer vir para cá. Se o mundo lá fora entender que vocês amam uns aos outros, eles vão reconhecer que vocês são discípulos de Jesus. Não é pelo carro, ou pelo dinheiro, ou pela estrutura da igreja, mas é pelo nosso testemunho que as pessoas vão ver que nós somos discípulos de Jesus. Mateus 7,15: guardai-vos dos falsos profetas, que vêm a vós disfarçados como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Pelos frutos os conhecereis. Colhem-se porventura uvas de espinheiros, ou figo do abrolho? Assim toda árvore boa produz bons frutos, porém toda árvore má produz maus frutos. Nós temos que escolher: nós somos uma árvore boa ou uma árvore má? Nós andamos no Espírito ou andamos na carne? Uma árvore boa é quem anda no Espírito. Você recebeu Jesus, você já se transformou numa árvore boa. Mas então pratica a árvore boa que você é. Deixa o Espírito Santo trabalhar em você, e os frutos vai nascendo. E de repente os frutos vai dar. Mas se os frutos são maus, é porque a árvore está mal. Está acontecendo problema, é porque eu estou mal. A coisa não muda, é porque eu não mudo. Se eu mudo, as coisas mudam. Se eu pratico coisas novas, se eu sou transformado pela palavra, o mundo muda, as coisas mudam, a minha família muda. Se você começar a pagar o mal com o bem, me fez o mal. Antes era olho por olho, dente por dente. Eu sei que é difícil, estou pregando aqui, mas às vezes não é fácil fazer o bem, mesmo quando as pessoas fazem o bem, as pessoas fazem o mal, faz o bem, mas Paulo fala: a pessoa vai se envergonhar, vai cair brasas vivas, se te
Preferindo uma face, oferece a outra, Jesus falou, né? Não te deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Assim vai acontecer uma transformação, as coisas vão mudando quando a gente vai mudando. Assim toda árvore má produz maus frutos, a árvore boa produz bons frutos, a árvore má produz maus frutos. Uma árvore boa não pode dar maus frutos, nem a árvore má dar bons frutos. Toda árvore que produz bom fruto, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Olha que advertência terrível. Não produzir bom fruto. Nós estamos aqui na igreja há muitos anos convertidos, nós temos que dar bom fruto. A Bíblia fala, se nós sabemos fazer o bem e não fazemos, estamos pecando, né? Mas Deus quer você, se você recebeu 5 ou 2 ou 1 talento, Deus, Ele quer o quê? Que você não esconda o seu talento. Se foi muito ou se foi pouco, usa só o que você tem, pratica o que você tem, que você aprendeu, e de repente Deus vai te dar mais, né? Eu tenho muito pecado. Começa a praticar hoje o que você consegue, pede perdão, se arrepende, começa novo e começa a dar para frente. É de agora em diante que Deus quer de você. A misericórdia se renova cada dia. Se você está ouvindo essa palavra, é porque hoje Deus está transformando, trazendo milagre. Porque pelos frutos os conhecereis. Os frutos, não é que Ele expulsou o demônio e curou, porque esse fruto não adiantou. Jesus falou, apartai de mim que eu não te conheço. O fruto é a iniquidade, ou o contrário, santidade. Apartai de mim que pratica a iniquidade. Entra você que pratica a santidade. O fruto é o caráter, o fruto é o Espírito Santo, o fruto é você andar com Deus, e o relacionamento com você que vai fazer você íntimo de Jesus. Amém? Aí ele falou assim, muitos naquele dia, aí ele falou, né? Nem todo que me disse eu entrar dentro dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai. 7:22, muitos me dirão naquele dia, nós profetizamos em teu nome, expulsamos demônio, fizemos muitos milagres. Aí Jesus falou, nunca vos conheci. Quem é você? Que triste, né? Mas aquele servo fiel de Jesus falou assim, entra, porque fosse fiel no pouco, no muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Às vezes é o pouco, mas ser fiel no pouco. Nunca vos conheci, apartai-vos de mim que pratica a iniquidade. Glória a Deus, né? Nós somos chamados de mensageiros do Senhor. Vamos ficar de pé? Aleluia. Aleluia. Criei no filme ontem, Mensageiros. Que nós possamos gastar nossa vida levando essa mensagem do Evangelho, levando o poder de Deus. Nós somos testemunha, e é pelo amor que todos vão conhecer. Assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifique o vosso Pai que está no céu. Deixa a luz de Deus que está em você brilhar. A luz já está aí. Ela está ofuscada talvez pela carne, pelo pecado, porque ela nos impede de frutificar. Mas se você se aproximar do Espírito Santo, andar no Espírito, praticar a palavra, estar junto com os irmãos, se encher do Espírito Santo, os frutos vão aparecer, a sua luz vai brilhar. E Jesus, as pessoas vão glorificar Deus por causa de você. Elas vão querer saber de onde que vem essa luz. Você vai trazer lá, vamos lá na igreja, vamos na minha célula, vem lá que eu vou te explicar o Evangelho, eu vou ler com você uma passagem. Aí o Paulo falava assim, não sou eu quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. Você vai estar tão cheio dos frutos, vai ter tão parecido com Jesus, que as pessoas vão confundir, você é Jesus. Nesse ponto é tremendo, porque você vai dar o máximo, glorificando a Deus. E Paulo glorificou a Jesus, fazendo o melhor, dando a vida, né? Tem vários versículos que fala sobre se parecer com Jesus, imitar Jesus, será mesmo imitadores. Oh Jesus, nós vamos orar agora. Se você nesse momento sentiu que essa palavra foi para você, você aí nesse lugar, fale com Deus, fala assim, eu quero dar fruto, Deus, eu quero frutificar, eu quero ser a imagem, parecido com Jesus. Faça uma oração sincera, não queira chegar no último dia para saber, será que eu sou conhecido? Peça a Deus, Senhor, o Senhor me conhece? Eu sou o Marcos, o Senhor me conhece? É na intimidade que você conhece alguém profundamente. Você tem tido intimidade com Jesus no seu quarto, no seu dia a dia?
Jesus conhece você. Não é simplesmente pelos frutos. Os frutos acompanham. Não tem como você estar com Jesus e não der fruto. O fruto mostra que você é salvo. Pelos frutos, mas não é pelos frutos simplesmente, mas é pelo relacionamento, é pela graça. Mas as obras vão nos acompanhar. Não tem como você não dar fruto se você tem intimidade com Deus. Queira hoje ter intimidade com Jesus, com a palavra, com o Espírito Santo. O Espírito Santo está do seu lado, é Ele que você está. Deus deixou Ele aqui para ser o companheiro, o ajudador. Oriá, Serebiano. Ora em